amantes da quinta arte, sejam muito bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou o Rafael Campos e esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre as viagens de Gulliver. É isso, Rafa. Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, editora Nova Fronteira. Nós já trouxemos alguns livros deles aqui também. Esse é o box Mestres da Aventura, um box que inclui a Viagem de Gulliver, Robinson Crusoe e A Ilha do Tesouro. Né? Os três livros são capa dura, o box é capa dura também. Nem sei se fala assim, box capa dura, mas ele é um box duro, né? É uma edição bem caprichada, todos os três, dispensa comentários, assim, você pega, você fica maravilhado com o capricho, com o esmero deles, mas nada disso importa pra gente, né? Aqui na primeira página a gente só se preocupa com o texto da primeira página, às vezes um pouquinho mais ali para terminar o parágrafo. Esse livro ele tem uma introduçãozinha, não sei se vai dar para ver aqui, isso tudo aqui é uma introdução do livro, Nossa, que antes de absurdo. chegar de fato na obra. A obra começa só aqui e vamos a ela então. Parte 1, Viagem a Lilliput. 1. Dá ao autor alguma notícia de si mesmo e de sua família. Seus primeiros induzimentos a viajar. Naufraga. Nada para salvar a vida. Chega são e salvo à praia no país de Lilliput. É aprisionado e conduzido pelo país adentro. Possuía meu pai uma propriedadezinha em Nottinghamshire, de 5 filhos. Era eu o terceiro. Enviou-me ele, aos 14 anos, para o Emmanuel College, em Cambridge, onde permaneci 3, diligentemente aplicado aos meus estudos, como, porém, fosse a minha manutenção, a despeito da escassa mesada que recebia, carga excessiva para tão parcos haveres. Fiz-me aprendiz do Sr. James Bates, eminente cirurgião de Londres, com o qual estive 4 anos. E, mandando-me meu pai, de quando em quando, pequenas somas de dinheiro, apliquei-as ao estudo da navegação e outras partes das matemáticas úteis a quem tencionava viajar, o que sempre cuidei seria, mais cedo ou mais tarde, minha sina. Quando deixei o Sr. Bates, voltei para o pé de meu pai, e, com o auxílio dele, de meu tio John e outros parentes, ganhei 40 libras e uma promessa de 30 por ano a fim de manter-me em Leida, onde estudei medicina durante 2 anos e 7 meses, conhecendo que me seria proveitosa em longas jornadas. Logo após o meu regresso de Leida, recomendado pelo meu bom mestre, o Sr. Bates, logrei o cargo de cirurgião do Swallow, de que era comandante o capitão Abraham Pennell, com o qual continuei 3 anos e meio, tendo feito 1 ou 2 viagens ao Oriente e várias a outros sítios. Ao voltar, decidi estabelecer-me em Londres, ao que o Sr. Bates, meu mestre, me animou, recomendando-me a diversos clientes. Aluguei parte de uma pequena casa na Old Jewry e, persuadido a mudar de estado, casei-me com a senhorita Mary Burton, segunda filha do Sr. Edmund Burton, negociante de meias em Newgate Street, que trouxe, como dote, 400 libras. Isso Eu, já foi avançado um pouquinho aí na segunda página também. eu quero primeiramente trazer o meu descontentamento, porque Com eu, spoiler. porque eu acho que o Jonathan Swift, ele deve achar a gente muito burro, velho. Porque a quantidade de A vezes gente que não, ele. a galera da época dele. Porque a A quantidade. quantidade que ele fez que repetiu que o Mr. Bates, o Sr. Bates lá é o mestre dele. É, assim, se pelo menos. Vamos lá, Rafa, vamos É, por partes. vamos Depois, por depois parte. você, vamos no começo. É que essa. Isso aí foi gritante. Não, isso aí eu precisava fazer o comentário antes, mas voltaremos para meter mais pau nessa Vamos parte. lá. A começar por introdução de título do episódio de Dragon Ball, né? Goku mata Freeza, né? Começa Essa. com isso, né? Ele já começou com um resumo do que é o capítulo dele, pelo que eu entendi, não é isso? Dá ao autor alguma notícia de si mesmo, de sua família, né? Ele está falando sobre ele, sobre a família deles, os primeiros induzimentos a viajar,
Então já sabemos que ele vai naufragar, já sabemos que ele vai nadar para salvar a vida, já sabemos que, né, ele chega salvo na praia de Lilliput e é aprisionado, inclusive, pelo país adentro. Eu não fui buscar no original, na primeira versão do livro, para saber se começa dessa mesma forma, mas imagino que sim. Imagino que os caras não iam acrescentar um resumo debaixo do sovaco deles aqui para colocar na versão da editora Nova Fronteira. Então acho que o livro original deve ter isso também. E beleza, né? Aquela mesma história que a gente já discutiu sobre os outros clássicos desse box, né? São livros escritos antigos, né? Em outras épocas, o gosto pela leitura provavelmente era diferente, né? O público leitor era outro, né? E tudo mais. Mas hoje, nos dias atuais, soa como algo negativo para mim. O Tuti, o show e tell, né? A gente gosta da técnica show don't tell, né? Que é mostrar sem contar pro leitor, né? Para o leitor ter esse sabor de conhecer as coisas à medida que você vai apresentando, mostrando detalhes para ele, né? Não explicitar na cara dele. E aqui o que ele faz é justamente um resumo, provavelmente, do que é essa primeira parte aí, né? Jogando na tua cara, ó, vai acontecer isso, 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 isso. E é algo que até pouco tempo eu brinquei aqui agora com os títulos do episódio do Dragon Ball, né? A gente viveu na nossa infância, eu e Rafa, pelo menos, temos aí em torno de 33 anos. Nós vivemos na nossa infância, fomos fãs de Dragon Ball e na época tinha isso, né? A abertura, o título do episódio era algo que condenava já o final do episódio. Então, assim, na época a gente era criança, meio que não se importava muito, mas hoje, como leitor, isso é um pouco frustrante. A não ser que o leitor, ou que o escritor seja muito hábil, e aí você tem que ter uma soberba, Uma finese um muito. ego muito inflado a ponto de falar, não, eu me garanto, eu vou mostrar para ele o que vai acontecer e ainda assim eu vou conseguir surpreender ele de alguma forma. Pode acontecer, né? É o que a gente fala também. Na escrita nada é proibido. Você pode colocar o spoiler inteiro do seu capítulo na primeira frase, no primeiro trecho, primeiro parágrafo, e ainda assim conseguir inovar de alguma forma na escrita, né, e surpreender o seu leitor de alguma forma. É possível, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de O Nome do Vento, que faz algo semelhante a isso, né? Ele começa o texto, a gente vai trazer algum dia aqui para vocês também. Ele traz no começo spoilers do que acontece com o personagem no final da obra, mas ele vem contando como isso tudo aconteceu e aí vai te surpreendendo, né? Pode ser que o Jonathan Swift faça isso. Eu não li a Viagem de Gulliver, então não tenho propriedade para falar. Mas me soa muito ousado do autor querer fazer isso e garantir que vai conseguir. Né? E aqui, de fato, na primeira página, ele ainda não me conseguiu. Então, não sei se é o caso, em algum momento ele vai conseguir. Né? É, eu tenho uma discussão com um grupo de cinema que eu participo, que a gente fala assim, que existe uma grande diferença entre spoiler e antecipação. Spoiler é quando a informação que você tem estraga a sua experiência. Antecipação é quando a informação prévia intensifica as informações que estão para vir. Legal. Então, assim, nesse ponto onde nós estamos agora, principalmente pelo fato que a história de Gulliver, pelo menos por alto, a galera já sabe, desse jeito parece muito realmente um spoiler da própria obra, não parece muito uma antecipação, porque diz, sim, dizer, eu vou naufragar em tal ponto, mas vou sobreviver, meio que faz sentido, porque se isso é um diário de bordo, quer dizer que você tá vivo ou alguém achou o teu diário de bordo de alguma forma, né? Então, assim, eu concordo com o Matheus, achei bem ousado. Claro, a gente pode, assim, na parte 2, ou no capítulo 2, ou no final do capítulo 1, a gente falar assim, não, isso realmente é uma antecipação, porque a gente saber dessa informação faz diferença, não estragou e fez diferença no entendimento da história. Mas mas normalmente, quando a gente faz isso, é uma citação, é uma linha, que daí isso já se transforma que a gente chama de foreshadowing, que é apenas uma pequena informação. Antecipação do que pode estar. Exato, mas não o negócio inteiro. Até o Matheus brinca, né, falando assim do quesito do Dragon Ball, mas hoje em dia mesmo, anime é muito assim. Começa com a prévia do último episódio, o episódio que a gente tá e o trecho do próximo. Então tem muita gente que acaba o episódio e já pula pro próximo porque sabe que vai ter o spoiler tanto na abertura quanto no próprio encerramento.
Então, mas não façam isso. É a mesma coisa trailer. Não veja trailer. Não veja trailer, porque vira e mexe trailer estraga a própria experiência do próprio filme, né? Mas vamos lá. Vamos lá, continuando. E aí entra numa coisa que, pelo visto, era comum na época, agora que a gente tem lido mais clássicos, né? Que é a questão do infodump, né? Ele está apresentando o personagem, né? E ele fala isso de fato ali no, no resuminho, né? Dá ao autor alguma notícia de si mesmo e de sua família. E é o que ele vai fazer agora, né? Ele vai falar dele, vai falar da família dele, vai dar o que a gente chama de infodump, que a gente entende como negativo hoje, e que na época provavelmente não era, porque clássicos, né, de autores da época usavam dessa técnica, né, para iniciar uma história, e entra naquilo que a gente falou também já em outros episódios da jornada do herói, né, de apresentar o lugar comum do personagem, né, para você se familiarizando. E assim, mesmo nos dias de hoje, a jornada do herói ainda é muito utilizada, né, mas a gente entende que mesmo apresentando esse lugar comum, essa ambientação da vida do herói, é possível fazer isso e ainda causar curiosidade, causar gatilhos interessantes no leitor que façam com que ele continue a história, né? E que me parece que não foi o caso aqui, pelo menos não me pegou de nenhuma forma específica, né? Tá bem infodumpzão, falando, né? Ah, meu pai possuía propriedade, não sei aonde, quantos anos eu tinha, né? Fui fazendo não sei o quê, né? E nada assim, ó, pô, mas e aí? Por que eu deveria me interessar por isso, né? É. Meio assim, ele tenta, né? Eu sinto que tipo, ele dá uma tentada em fazer o que a gente chama de setup, né? O grande problema, por exemplo, no Deus Ex Machina é você tirar a solução, né, da cartola. Só que, Para não falar outro lugar, né? para não falar de outros lugares, né? Mas, então, para você evitar o Deus Ex Machina, você usa setups, você usa foreshadowings, você usa diversas coisas que, meio que, mesmo que você não explique, você já dá o ar de que pode acontecer. Por exemplo, aqui, acredito que ele esteja preparando um setup, principalmente em dois grandes momentos dessa primeira página. Ou quando ele fala que ele foi estudar ciências náuticas e que ele teve uma experiência relativamente decente como médico. Meio que talvez para justificar o fato de que futuramente ele possa fazer uma cirurgia no próprio joelho, ou ele possa costurar o próprio braço, ou salvar a vida de alguém. Por quê? Porque ele foi médico. Então, assim, acredito que Poderia ser considerado até um foreshadowing, né? sim, tanto que eu acho que nesses dois pontos pode ser, eu não sei, não conheço, pode Se ele ser aplicar bem a técnica. pode ser simplesmente uma promessa que para mim tá soando uma promessa de que as habilidades náuticas e as habilidades médicas deles deverão ser usadas. Porque se você gastou uma página inteira para dizer Sr. Bates 1000 vezes falando que ele é o teu seu, né, o médico, o seu mestre, e ele reforça a promessa do barco, a promessa do dinheiro, e ainda mais reforça na última frase que o dote é de 400 libras, que seria o valor representado para a compra do negócio, então meio que está reforçando bastante, ó. Porque no caso, ó, outros 40, né, os 40 libras, e aqui reforça com 400. Meio que tipo, ó, eu estou te dando o que você quer, tanto mais. Então, assim, ele está me trazendo duas promessas muito fortes. Que habilidades náuticas e médicas vão ser usadas. Porque ele gastou uma página inteira reforçando isso. Eu acho que ele deve utilizar assim, né? Não, não li também, não tenho propriedade para falar sobre se ele vai aplicar bem ou não, né? Mas isso que a gente está comentando é uma promessa. Ele está prometendo, né? Estou prometendo que eu vou utilizar dessas informações em algum momento, né? E isso o escritor ele tem que estar na cabeça dele que as promessas ela, elas soam como uma faca de dois gumes, né? Elas podem ser positivas ou negativas. Se você soube usar ela lá na frente, né? Você plantou a sementinha aqui atrás e lá na frente você mostrou que ele está usando habilidades náuticas e médicas, legal. Que aí o leitor vai falar, puta, verdade, lá no começo ele falou para mim e eu não tinha me tocado muito, eu não me importei muito e o cara tá mostrando que ele tem conhecimento mesmo, legal. Agora, se você pouco utilizou dessa informação lá para frente, utilizou uma vez no livro inteiro, um livro de 300 páginas, você usou isso uma vez no resto do livro, tá errado, né? Vai soar ruim.
Por quê? Porque você reforçou muito aqui no começo e não aproveitou disso ao longo do seu livro como deveria. Exatamente. E o que é interessante, até falando sobre esse quesito de usar futuramente e voltar, quando você escreve um livro, não é porque você está no capítulo 3 que você não vai voltar para o capítulo 1. Porque às vezes, durante a escrita do capítulo 3 você se dá conta que, nossa, seria tão legal que a senhorita Buckingham ela tivesse, puta, um colar místico. Porra, mas vou apresentar o colar místico só no capítulo 3 e ela aparece tantas vezes nos outros. Aí você volta no capítulo 1, vê em algum momento que encaixaria, talvez, uma descrição de um colar especial. No capítulo 2 você reforça, para no 3 jogar falando, ó, essa porcaria é mística. Então, não impede de você futuramente. Nossa, puxa vida, rolou muito um Deus Ex Machina porque eu não apresentei que ele é médico. Beleza, volta nos capítulos e faz uma cena ou outra. Ah, no capítulo 1 faz a preparação, no capítulo 3 faz ele costurando um queixo que ele abriu, não sei o que, tirando uma ferpa de não sei o que aonde, ele, né, dando uma receita de um xarope de não sei o que. Você vê pequenas cenas para quando for o momento, exausto. Então, a primeira página é interessante porque ela também é reflexo das próximas páginas e dos próximos capítulos, porque você vai voltar na primeira página. Uhum. Bom, e aí eu acho que vale a pena citar também a questão do que incomodou tanto o Rafa, da repetição do Sr. Bates, né, dele ser o mestre, né? A gente gosta de uma formulinha de você citar algo que é importante, né? Querer reforçar aquilo, a gente tem a regra dos três, né, Rafa? Se a gente coloca uma vez, o negócio é importante, se a gente colocar uma vez só, existe a chance do leitor não pegar, né? Então aí você coloca duas vezes, ainda é possível existir a chance do leitor não pegar, mas mesmo que ele pegue, às vezes ele pode ficar incomodado. Pô, já falou isso, repetiu, né? Então soa estranho. Você colocar três, você está jogando na cara do leitor que é importante, que você repetiu de propósito. Então, você quer dar uma função para aquilo, né? A questão toda desse caso aqui é que ele citou três vezes, e as três vezes na primeira página, né? Na primeira página e meia, né? Vamos dizer assim. É um pouco menos Ele de. cita 3 vezes só nesse parágrafo. Ele cita 6 vezes na primeira página. Pois é, então assim, extrapolou os limites de todas as regras que a gente poderia prever, né? Então, assim, isso também é algo que incomoda, né? Se você colocar uma vez só e o negócio for muito importante, vai soar como Deus Ex Machina, né? Tipo assim, eu citei uma vez só esse negócio e ele era importante pra caramba, o Sr. Bates era importante pra caramba, a medicina era importante pra caramba, o cara vai falar, pô, nem lembro que esse cara era especialista em medicina, que tinha estudado medicina. Citou uma vez só, não me ajudou em nada, né? Se eu citei duas vezes, pô, dá pra pegar, mas pode ser que tenha alguém que não pegue, né? Citou três, reforçou, você, pô, beleza, tá, aí você reforçou aí na cabeça do cara. Se citou mais, começa a soar muito repetitivo já também, né? Então, é ideal tentar pensar nesse número mágico aí do 3, né? Mas e não focar também, pô, os três tudo numa tacada só, na primeira página só, não. Distribui ao longo do corpo do texto, né? Cita uma vez, dá uma pausa, deixa o cara respirar, depois você lembra ele que existe o Sr. Bates e que ele é o mestre. Então, aqui foi, porra, na primeira página, ele é o mestre, é meu mestre, Mr. Bates. Aí, porra, soa repetitivo e é ruim que soa aquilo que o Rafa falou. Parece que o autor tá chamando você de burro, cara. Ele não pegou na primeira, não pegou na segunda, não pegou na terceira, não pegou na quarta. Vou jogar uma quinta aqui pra ele, aqui, pra ver se ele pega agora. Sim. É aquela coisa. Se por acaso ele pode ser, né? No caso aqui, o nosso. Esqueci o nome do cara, Jonathan Swift. Ele pode ser um gênio que a gente, como a gente repete várias vezes, primeira página não é um reflexo do livro. Ele é consequência de muitas coisas, muitos fatores. Pode ser que a gente não sabe, não leu o livro, pode ser que o Gulliver ele seja, sei lá, um cara que é ficcionado no Sr. Bates. Tudo é o Sr. Bates. Não, porque o Sr. Bates, o Sr. Bates, o Sr. Bates. Tipo, Personagem, né? isso pode estar se refletindo no narrador, reforçando 1000 vezes isso. Aí, nesse caso, a gente já está transformando em caracterização de personagem. Então, assim, aqui no caso, ele novamente entrou com a faca de dois gumes. Se ele
tá prometendo alguma coisa de caracterização de personagem, uma fixação, uma hiperadmiração, isso e aquele outro, fatalmente continua sendo chato, continua sendo implicante, porque mesmo sendo o que ele quer causar, ele está causando um sentimento de incômodo. Se isso é o que ele queria causar, parabéns, ele conseguiu, né? Mas isso tem que ter agora a função e a coerência narrativa, porque tem que ser consistente. Se do nada no capítulo, na próxima página, o Sr. Bates já some. Bates, né? Exatamente. Então, assim, se novamente isso, já que se gerou esse incômodo, no caso, esse gatilho da estranheza, então virou uma promessa. Porque se o gatilho da estranheza, que eu brinco no canal, a estranheza positiva e a estranheza negativa. A estranheza negativa você fez errado porque a galera achou meio que meh. A estranheza positiva gerou uma curiosidade porque caramba você quer fazer desse jeito. Aí se torna uma promessa. Exato. Então, esse é o ponto. Então, Matheus, você então viraria ou não viraria a página aqui para o Sr. Bates? Difícil, hein? Eu não viraria. Não viraria, e esse até eu não sei se eu virarei. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Não é uma, até a sinopse não é uma que me pega muito, então, assim, provavelmente lerei algum dia, né? Eu tenho livro aqui em mãos. Algum dia há de sobrar tempo para ler todos os meus livros. Mas, em princípio, assim, são muitas características negativas para mim, né? É o spoiler no começo, ou soa como spoiler no começo, né? Não li para saber se é spoiler ou se é antecipação. E os infodumps ao longo do texto, né? Da primeira página, assim. Dessa forma, não me pega, né? Eu preciso de ter alguém, se alguém que está ouvindo a gente aí já leu e gostou muito, fala assim, não, Matheus, você tem que ler, que esse livro é muito bom, beleza, me convença. Mas até agora, com essa primeira página, não me instigou a vontade de querer continuar. Diferentemente do Robinson Crusoe, que a gente tem uma noção, mas ele não é muito divulgado a história, né? Depois a gente até discutiu e descobriu que realmente Náufrago é uma adaptação moderna da história. A galera normalmente quando fala assim, sexta-feira, o Homem na Ilha, vai pensar no Náufrago. Talvez as pessoas que são realmente estudiosos ou amantes de livros clássicos já pensem primeiro Robinson Crusoe, que é a origem da história. Então, assim, no caso, como as viagens de Gulliver tem um monte de adaptação, várias historinhas, filmes, desenho animado. Então, assim, é uma história que a gente meio que já conhece, mesmo não tendo lido. É o cara que se perde numa ilha, tem um bando de anãozinho, ele é um cara gigante, aí tem diversas coisas acontecendo, aí ele volta pra casa. Né? Então, assim, meio que a história, meio que por cima a gente já sabe. Aí o cara mete um spoilerzão da própria história na primeira página. Aí vem com tudo isso, então assim, se não tivesse todos esses outros fatores, eu até viraria a primeira página. Né? Porque, pô, né, gerou meio que assim, esses erros que a gente pontuou, geraram pseudo-promessas que vamos ver se ele vai cumprir. Mas, considerando também spoiler, já ser uma história meio que já muito divulgada e vários fatores, então realmente eu também não viraria. Vou deixar aqui para vocês esse trabalho de colocar aqui nos comentários, caso você conheça a história de verdade de Viagem de Gulliver lidas, não em filmes, desenhos, séries, etc. Convença a gente se você realmente gostou, ou concorde com a gente comentando se realmente é o cara que, não, é clássico. Se é clássico, aceita que é clássico. Né? Então, deixe aqui nos comentários se você viraria, caso você só apenas tenha conhecido a primeira página, ou caso você leu, deixe aqui nos comentários pra gente se você gostou. Por favor, convença a gente, porque a gente também quer gostar. Ou não ter gostado, coloque a sua opinião. E se você tem um conto, uma história, um livro que você também gostaria que a gente desse nosso parecer na primeira página, a gente tem o nosso formzinho, é só lá completar bonitinho que o seu vídeo aparece com a sua análise. Beleza? Então, bora ler!